Isaías 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito para te resgatar, a Etiópia e Seba em teu lugar. Pai querido, em nome do Senhor, fala conosco nesta noite, ou melhor, nesta manhã. Dá graça, mais uma vez. Dependo de Ti, dependo da unção, da inspiração. No nome de Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor. Amém. Estamos vivendo, nos dias atuais, um tipo de evangelho muito desfigurado na essência daquilo que o Senhor ensinou. Ou seja, do evangelho simples, porque o evangelho é muito simples e puro do Senhor, que busca em todo lugar, eu em primeiro lugar, desculpem, o reino de Deus. A mensagem do evangelho era muito simples: o reino de Deus. Convertei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Você não consegue ver em nenhum lugar da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, uma mensagem da teologia da prosperidade. Há prosperidade muito na Bíblia. Deus pode abençoar. A Bíblia é uma Bíblia que fala de prosperidade. Não é? Jesus nos abençoa. Deus supre nossa necessidade. E algumas vezes até de forma abundante. Mas é uma prosperidade na qual o seu coração não fica preso. E a qual você está preparado para abrir mão a qualquer momento pelo reino, pela obra, ou mesmo para partir para a glória de Deus. A mensagem da igreja primitiva era a mensagem de Jesus: está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Eles achavam que esse reino de Deus viria no seu tempo. Não veio, mas não muda nada. O reino de forma real, plena, né? Que o reino já está entre nós a partir de Jesus Cristo. Está dentro de nós. Esta é a mensagem, a preparação para o reino de Deus. E pregar o evangelho. A mensagem de Jesus para os seus discípulos, os apóstolos, depois da ressurreição, e nas últimas instruções, o texto mais conhecido, os evangelhos todos falam sobre isso, mas o texto mais conhecido é de Mateus 28, onde ele diz: vão e preguem, ide pregai a toda criatura. O nosso chamado é para pregar o reino, para anunciar o reino. Há diversas formas para fazer isto. Alguns têm um chamado missionários para ir longe, outros recebem o dom de evangelistas, têm os dons. Mas nós pregamos também através da nossa vida, do testemunho, no seu trabalho, no seu lar. Nem todos, têm essa facilidade de falar, mas todos são chamados a pregar o reino de Deus, de um jeito ou de outro. É simples. É servir, pregar, falando do Jesus, exaltando a Jesus, porque nós estamos preparados, ou estamos sendo preparados para a glória eterna. Qualquer coisa que viemos a juntar neste mundo, amém. Se servir o propósito de Deus, glória a Deus. Se essas bênçãos materiais, até mesmo talvez alguns venham a ter riqueza, elas forem convergidas
parte dela para sustento missionário, para promover o reino de Deus, glória a Deus, pois isto glorifica a Deus. Mas o evangelho está desfigurado disso, em grande parte. Ninguém prega o evangelho verdadeiro na televisão. Prega interesses. Porque o que a televisão faz é, através das suas propagandas e outras coisas mais, atrair o público consumidor. Então, para a pessoa se tornar consumidora, ela tem que ser agradada. Você vai no restaurante, se o camarada tratar mal, se você for mal servido, se estiver já sobre a sua mesa, você até come, mas você nunca mais volta àquele restaurante. E não recomenda mais. Você foi mal servido, maltratado. A propaganda foi enganosa, o garçom foi estúpido. Assim é a TV. Ela precisa agradar quem está do outro lado. Então não se prega o evangelho real. Não se fala de pecado real. Não se fala de abandonar os pecados. Não se fala de nada. Fala de bênçãos. Fala de prosperidade, de cura, para manter a audiência e alguém que sustenta isso. Você sabe dessas coisas. Ele é apresentado de forma também desfigurada nas igrejas. Totalmente. Ele não fala disciplina. Ele não fala de que Deus nos submete a disciplinas. De que Deus rejeita o mal, a duplicidade, de quem não tem um coração totalmente dele. O evangelho que se prega muitas vezes tolera o pecado, tolera as coisas erradas, define pecado como pecadinho, pecados que pode Deus, como se Deus tolerasse alguns pecados e outros não. Então, define algumas coisas, tudo bem, tipo todo mundo faz. Mas isso porque você precisa manter o consumidor ali. Vende-se livros, que é uma maravilha. E você compra e fica lá, enciclopédia. Eu pergunto, querido irmão, para que você quer comprar uma enciclopédia? O que vai te servir? Primeiro que a linguagem é a linguagem erudita. Os caras têm um nível de cultura elevado, que mesmo que eles quisessem escrever de forma simples, não conseguiriam. Pois o nível deles não permite, não que eles não queiram, é natural deles. O que vai adiantar você comprar um grande volume? Um dia eu cheguei na casa de fazer uma visita, cheguei na casa da irmã, estava lá uns volumes. E eu chamei a atenção dela, porque ela me deu a oportunidade, eu chamei. Eu falei, não, isso aqui é porque é determinado pregador aí que vende mais do que mesmo fala o que deveria falar. Eu falei, minha irmã, por que a irmã fez isso? O que te serve? Te endividou? Você está gastando? Está pagando? O que te serve? Para mim, raramente serve. Eu tenho livros que me ajudem a compreender algumas passagens. Que às vezes eu vou lá dar uma olhada, ver o que fala. Às vezes nem bate com o texto. Nem bate, eu deixo, mas não bate batendo com o texto. Estou dizendo que é tudo assim, não. Porque esse é um evangelho que atrai pessoas. Porque se pregar mesmo o evangelho da essência de Jesus, se falar de pecado, se falar de disciplina, se falar dessas coisas que Deus opera, perde o freguês. É um evangelho que prega para atrair para as suas igrejas, não para o reino de Deus. Porque a gente precisa estar interessado em pregar para o reino. Onde Deus quiser direcionar, Deus direciona, é Deus que manda as ovelhas. Meu sonho é ver isso aqui cheio. Acontecerá. Espero ver. Mas se não, eu acho que o propósito está alcançado. É de Deus. Mas aqui sempre será pregado. E sempre estarei pregando, porque eu não consigo ver diferente o evangelho do reino de Deus. Deus disciplina.
há uma necessidade na minha vida, na sua vida, de passarmos pelo fogo e pela água. Porque o texto diz quando passardes, não é se passardes, não há um condicional, não há um pronome apassivador aqui. Se passardes, é quando, agora quando eu não sei. Eu não sei quando Deus vai me submeter ao fogo e à água, que significam as provações, as lutas, e e com o objetivo único de preparar-nos, de limparmos, de nos limpar, para cumprir os seus propósitos. Há uma necessidade, você vai ver mais à frente. Portanto, Isaías contraria, neste texto, esse tipo de evangelho, que prega o reino do mundo, de Deus no mundo, de riqueza, de tudo, contraria completamente. Pois ele fala algo que é estranho aos ouvidos de quem não conhece, não nasceu de novo. Está cheio de pessoas na igreja que não nasceram de novo. Precisa nascer. Precisa se converter. É estranho, pois ele fala que há esta necessidade de que eu e você passemos pelo fogo, pelas águas. Ele usa mar e usa rio na linguagem aqui. Pela água, pelo fogo, ele diz assim, ó. Mas agora se diz o Senhor, versículo 2: quando passar pelas águas, mar, né, e pelos rios. Então, pelas águas, pelos rios, já definiu mar e a outra rios. Não é? Pelas águas, pelos rios. Então, essas outras águas só pode ser o mar. Pelo menos é o que entende os caras que entendem de Bíblia. Eu não entendo nada, eu leio o que diz alguma coisa. Ele diz, quando passar pelas águas, até aqui. Quando? Não sei. Interessante que a nossa vida sofre tantos reveses que você não sabe. Você não tem, não é? Você vai muito bem. E não significa necessariamente, porque no evangelho desfigurado, o passar por lutas ou é pecado, ou é maldição, herança, né, de maldição, ou é igreja fraca. O evangelho desfigurado coloca o poder de mudança na igreja. Então, uma igreja que seja boa, os membros serão sempre felizes. E me parece que a felicidade plena vai acontecer só no novo céu e na nova terra. Alguém está triste aqui? Quer ir para o novo céu e nova terra agora? Tem 2 pastores, a gente deve servir para alguma coisa. Uma oração assim, dita forte. Se achar que está fraca, cadê o Mabel? Mabel ajuda a gente, ele é forte. Tem líderes aqui, tem Rosângela, líder da oração. A gente resolve o problema. Eu acho que Deus vai ouvir. O Mário também. O Mário fala que é bem assim, mas dá para orar. É uma mentira que a gente compra. A gente abraça isso e bebe. Não sabe por que depois? Cheio de doença espiritual. Eu não sei quando. Mas sei que há uma necessidade. Isaías está falando justamente isso. Como eu estava dizendo, a missão da igreja, a missão de Israel, a igreja do Velho Testamento era tornar gloriosa a lei de Deus para as nações dos seus dias. Era representar bem a Deus perante as nações, onde havia uma pluralidade de deuses, muitos deuses. A missão de Israel era honrar e revelar o único Deus verdadeiro e não aqueles vários deuses. Era testemunhar, portanto, do Senhor. Mas ao contrário, Israel falhou. Israel, ele esqueceu completamente desse propósito. E se a gente não prestar atenção, se a gente não permanecer firmes, a gente também pode, por algumas situações adversas, algumas lutas, alguns questionamentos,
alguns problemas que a gente não consegue compreender. Como você ora por uma mudança, seja ela qual for, e nada ocorre, nada acontece, ao contrário, vem outras coisas que a gente não consegue compreender. Se a gente se deixar levar por essas coisas inexplicáveis, sem lógicas, a gente acaba perdendo também o propósito da nossa vida. Se a gente não firmar os olhos em Deus, acabaremos, alguns, em função das dificuldades, perdendo o propósito da nossa vida. O propósito de representar bem a Deus no mundo idólatra, no mundo que jaz no maligno, de glorificar Jesus Cristo, o propósito de missão. Todos nós temos um propósito de missão, seja ele a missão realmente no sentido de ir, ou até de forma transcultural, mas a missão de todos nós é servir bem a Deus como testemunhas. Alguém que está à frente de um pequeno grupo tem um propósito de missão. Alguém que está na liderança de alguma coisa, seja escola bíblica, seja a portaria, seja qualquer coisa, o líder tem o propósito de missão. E muitas vezes a gente podemos ser levados a perder esse propósito, se nos deixarmos levar por questões que não compreendemos. Podemos achar que para servir a Deus precisa estar tudo bem, que para orar por um enfermo preciso ter saúde. Mas eu lembro que os ossos de Eliseu ressuscitaram um morto. Alguém que morreu e iam sepultar este morto, mas sírios invadiram a terra e eles jogaram o defunto em qualquer buraco que viram, era a cova de Eliseu. Não sei nem por que não botaram terra na cova do homem, porque estava descoberta. E diz o texto que o defunto bateu lá e ressuscitou. Que é isso, irmão? Glória a Deus. Não tenho que estar curado totalmente. Minha vida tem que estar no prumo, perante Deus. Eu não preciso estar tudo certo. Não preciso estar tudo. Não estou dizendo que Deus não possa colocar. Mas nós temos essa ideia. Se eu estou mal no casamento, então eu não posso orar por outros casamentos. Quem disse isso? Se eu estou mal na vida pessoal, eu não posso vir para a escola bíblica. Eu vou sair. Quem disse isso? Pois é na fraqueza que Deus é exaltado. Paulo pediu: Deus me cura desse espinho. Tanto não para esse espinho. Era um problema que machucava ele a fim de mantê-lo humilde diante das grandezas das revelações que recebera do Senhor. E Deus disse: Paulo, na terceira vez, minha graça te basta. Em qualquer situação, irmãos, nós vamos viver pela graça. Em qualquer momento, meus amados, é a graça que nos sustenta. Quando você vai fazer uma visita, você vai pela graça. Quando você vem para uma escola bíblica, estou usando exemplos mais contemporâneos com a gente. Quando você vai ao evangelismo, quando você vem para essa portaria, quando você vem louvar aqui, quando você faz um pequeno grupo, você vai pela graça. Não há um momento que você esteja fora da graça de Deus. Agora há tempos, há períodos, épocas, que é realmente, de forma abundante, somente pela graça. Mas é aí que Deus ama. Porque Ele nos humilha, porque nós somos soberbos. Todos nós temos uma dose de soberba. Alguma mais alta, outras mais baixa, mas todos nós temos uma dose de soberba. Seu pastor também tem. Todos nós. Se Deus é tão suficiente, tão extraordinário, que Ele nos permite, nos faz viver esses momentos
que sem Ele nada podemos fazer. É pela graça. Mas essas lutas têm feito pessoas perder o senso de missão, de propósito. Israel perdera, esquecera do propósito completamente. Deus então precisou castigá-los. Olha o capítulo 42. Você está aí aberto a sua Bíblia. Versículo 24 e 25 diz: quem entregou Jacó como despojo e Israel aos ladrões? Será que não foi o Senhor? Aquele contra quem pecamos e em cujos caminhos eles não queriam andar e a cuja lei não queriam obedecer? 25. Então o Senhor derramou sobre Israel a fúria da sua ira e a violência da guerra. Ateou-lhes fogo ao redor, mas eles não perceberam. Também os queimou, mas eles não deram atenção a isso. Deus os fez passar pelo fogo, Deus os fez passar pela água, mas eles não perceberam. Eles não perceberam. A fim de trazê-los a essa realidade de voltar e cumprir a missão. Israel falhou na missão. Deus precisou então fazê-los passar pelo fogo e pelas águas, mares e rios. Significa entregá-los às nações, puni-los, destruí-los e finalmente condená-los a um exílio nacional, o reino do sul, Judá principalmente. Na Babilônia, onde ficaram por 70 anos. Pois Isaías está falando essas palavras da parte do Senhor. Deus os fez passar. Por quê? Porque Deus não desistiu do propósito para Israel. Deus não desiste do propósito das nossas vidas. Deus não desiste. Israel falhou, mas Deus não desistiu de usar aqueles que seriam purificados, de usar aqueles que ele chamou de remanescentes. Ele não desistiu do propósito para Israel. Assim Deus também não desiste do propósito para nossas vidas. Se falharmos, se pecarmos, Ele nos fará passar pelo fogo e pelas águas, será duro. Mas seja como for, Ele nos fará passar de alguma maneira, porque é necessário. Espero que não seja a semelhança de Israel, por rebeldia, por obstinação, por não ouvir a Deus. Não foi duro a disciplina do Senhor, mas seja como for, todos nós precisamos passar pela água, ou pelas águas e pelo fogo. Disciplinarmos para esse propósito de missão de Deus em nossas vidas. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12. Deus falando para a igreja do Novo Testamento, o Novo Israel. Versículo 4. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala. Me perdoe, eu pulei uma coisa aqui. Ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Ok, agora sim. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Não desanime, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. De certa forma, mesmo que você não veja em você motivo suficiente ou motivo algum para passar, saiba que aos olhos de Deus sempre há algo em nossa vida a ser aperfeiçoado e abandonado.
Entenda o que estou dizendo. Israel estava claro os seus pecados. Mas, mesmo que a disciplina da sua vida, se não encontre base legal para tal, saiba, repito, que aos olhos de Deus, há coisas a ser mudada, melhorada, abandonada em nossas vidas. Quem poderia acusar Jó de pecado? Mas de alguma forma, a disciplina de Jó também serviram para purificá-lo de algo que Deus via na vida de Jó. Compreende? Você fala, mas eu não sou rebelde. Concordo. Mas eu não sou adúltero. Concordo. Mas eu não sou idólatra. Concordo, também não sou. Mas quem garante que eu estou tão bonzinho diante de Deus, tão limpinho? Porque se você chegar a estar assim, se chegar a esse nível, Deus te leva rapidamente. Ele gosta de gente boa, sabe? Gente santa, muito santa. Deus gosta. Então deixa um pecadinho lá guardadinho, tá? Enoque andou com Deus. O que é que Deus fez? Esse cara é muito bom. Esse menino é muito bom. Porque ele foi arrebatado com 300 anos, era menino ainda. Deu para casar um pouquinho lá. Casou, arrumou o filho, depois deu... levou o cara para o céu. Noé mais de 600. Outros 700, 800. Matusalém, 967 ou 9, uma coisa assim. Menino, o cara estava bom demais. Enoque andou com Deus. Numa geração perversa, como a nossa. Adúlteros, idólatras, praticar a poligamia de maneira... Mesma coisa, não havia diferença. A diferença é os tempos. O cara cismou de andar com Deus, só viveu pouco. Deus levou para a sua glória. Entende, irmãos? Claro que a gente tem que buscar e andar com o Senhor. Mas quem é puro, completamente puro aos olhos de Deus? Quem pode falar, eu não tenho pecado? Então as provações, em algum momento, elas podem não ser a semelhança de Israel, devido à exposição clara da rebeldia de Israel, mas elas servem também para, aos olhos de Deus, tratar algo que nós não percebemos. Talvez o grande mal da sua vida seja o murmúrio, e Deus quer te curar desse murmúrio. De que maneira? Manda fogo. Há tantas coisas. Aos olhos de Deus ninguém é puro. Ele usa as provações, ainda que eu não as identifique. Esse negócio de dizer, não, Deus está fazendo, não tem motivo. Sempre tem alguma coisa que Deus está tratando para um propósito maior. Continuando. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo toda que recebe como hijo, diz o espanhol, filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos se têm tornado participantes, todos quem? Todos os filhos. Então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Na atualizada diz bastardos, filhos sem pai. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas deu disciplina para nosso bem, para aproveitamento, diz aí, para ser participante da sua santidade. Nenhuma disciplina aparece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz o que, irmãos? De justiça, não é isso? Para o quê? Porque aí diz ele, nos que por ela têm sido exercitados. Aqui nós vemos os propósitos de Deus na disciplina. Primeiro, nós vemos claramente, irmãos, Deus disciplina somente aqueles que são filhos. Este é o primeiro ponto. Somente os que são filhos.
E nós sabemos que os filhos são aqueles que nasceram do Espírito, não da carne nem do sangue. Esses são os filhos. Deus disciplina. Qual é o motivo de disciplina? É combater ou nos limpar a cada dia do pecado que sempre nos cerca, sempre está tentando nos derrubar. Mas algo mais importante, Ele também nos disciplina para participarmos da sua santidade, a fim de produzirmos frutos de justiça. Só produz frutos de justiça, só é instrumento de Deus, só é um instrumento nas mãos do Senhor para os seus propósitos, aqueles que são exercitados pela disciplina, ou seja, pelo fogo e pela água. Somente esses. Não adianta a gente achar que Deus vai nos usar de maneira plena, profunda, sem que sejamos exercitados no suportar a disciplina, de manter firme o ânimo, de confiar em Deus. Não adianta tentar nos enganarmos. Deus vai fazer-nos passar. Os filhos. E se alguém desiste, se alguém olha para trás, se alguém não resiste, se alguém não mantém um bom ânimo, se alguém não permanece firme, pois ele vai dizer no versículo 12: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. Glória a Deus. Se você, na hora dessas disciplinas, você começa a agir de maneira a levar outros que estão também sob disciplina, ou mais fracos da fé, a ouvir de você atitude de murmúrio, de lamentação, de credulidade, de tantas coisas, você não vai estar somando para a vida do manco. Ele não vai ser curado. Deus nos disciplina. Paulo fala, com a disciplina que fomos disciplinados, com a aprovação e também com o sustento, o livramento que nos aconteceu na Ásia, a ponto de acharmos que não mais estaríamos vivos dessa situação. Deus nos usa para sustentar a outros, para sustentar a outros, para falar a outros, para ministrar a outros. E vou lhe dizer, quanto maior for o propósito na vida de alguns, mais profundo é o rio pelo qual Deus te faz passar, mais ardente é a fornalha a qual Ele te lança. Mas, meu Deus, isso é amém? É amém, Alex? Não foi amém não, pô. Foi misericórdia, livra-me disso, Senhor. Dá-me graça, me livra, está amarrado. Deixa eu repetir, quanto mais profundo os propósitos de Deus na sua vida, mais profundo vai ser o rio que Ele te fará passar, mais ardente será a fornalha que Ele vai te lançar. Amém. Senhor, você ouviu? Manda fogo 7 vezes. Você acha que Nabucodonosor acendeu aquela fornalha 7 vezes porque foi algo totalmente dele? Não, ele fez na sua ira, mas era porque Deus permitiu. Deus permitiu. Ah, Senhor, está demais. Está normal, é bíblico. Quando passares pelo fogo, Israel seria disciplinado para cumprir o propósito remanescente. Mas não é diferente conosco. Mesmo que não pequemos, e certamente não, a semelhança de Israel. É Ele. É Ele. Você tem que produzir fruto de justiça, de amor, de graça, de misericórdia, e de orar e servir a outros. Irmãos, em qualquer lugar do mundo, Deus precisa de excelentes pastores, mas excelente gente como você, para falar no nível que Deus quer te levar a falar para outras pessoas.
Você quer ver a oração que Deus honra? É aquela a qual você faz por pessoas, todas elas, mas principalmente que você teve a experiência de passar. Está cheio de gente aí ocupando o púlpito, que são rebeldes, são falsos líderes, que nunca passaram, se fizeram líderes ou pastores, não passaram pelo fogo, porque simplesmente não nasceram de novo. Mas se você nasceu de novo, você está ferrado, no bom sentido. Você vai passar. Você vai passar. E se Deus tem obra grande na sua vida, não vai ser no rio não, vai ser no mar mesmo, no Oceano Atlântico. Não vai ser a fogueira do João não, vai ser a de Nabucodonosor. Quem ri comigo? Diz assim, oh, glória a Deus! Paulo falou, graças a Deus! É isso, Deus! É isso, Deus! É isso, a graça só está lá no fogo, na água. É, glória a Deus! Vou ter prazer agora. Manda fogo, Jesus! Ele deu graças a Deus. Glórias ao Senhor. Vamos voltar para Isaías. Vamos voltar para Isaías 43. Glória a Deus. Deus não tinha desistido de Israel, não desiste de nós. E a sua palavra diz que Ele nunca nos abandona. Qual deve ser nossa atitude diante da disciplina? Temos que resistir a ela. Não foge não. Esse negócio de não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, é do cão. Eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Está amarrado. Nunca vai ser filho de Deus. Porque se o pai diz que a disciplina todo recebe, então o cara que não aceita disciplina é rebelde. Deus não tem filho rebelde. Repita comigo. A palavra do Senhor diz que Ele disciplina a todo filho a quem recebe. Se alguém não quer submeter essa disciplina, não é filho, é rebelde. E Deus não tem filho rebelde. Põe um moleque lá no cantinho da disciplina, não, é rebelde. A gente tolera, mas Deus sabe mandar fogo. Qual deve ser nossa atitude quando passarmos pelo fogo e pelas águas? O versículo 1 diz, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Israel, te formou, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas. A nossa atitude é de não temer. Não temas. Não olhe para esse evangelho que isso aí é maldição. Não temas. Por quê? Pois ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim, ó. Continuando. Porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Meu. Tu és meu. Você pertence ao Senhor. Você é do Senhor. Eu sou de Deus. Não sou lá grande coisa não sei 1,84 m por aí. No tamanho. Mas eu sou de Deus. Mesmo que Ele me faça ir para o profundo dos oceanos, ou do oceano, ou que eu entre numa fornalha semelhante a Nabucodonosor, eu sou de Deus. Assim como os que estavam na fornalha eram de Deus, e o fogo não teve poder sobre eles. Não temas. Eu te criei, eu te formei, você é meu. Diga para você mesmo, eu sou de Deus. Glória a Deus. Diga para o vizinho, eu acho que você também é. Eu acho que você também é, parece. Tem Bíblia. Parece. Então, o motivo de você não temer
É que Jesus também disse: eu estarei contigo. Um outro motivo da nossa atitude, mais à frente. Nesse versículo 1, a gente vê um compromisso de Deus. Através dos verbos que ele diz: criar, formar, remir, chamar. Não é? Ele diz: chamei-te pelo teu nome. Ele te chamou pelo nome. Ele não te chama de o gordo, ou sei lá, vou parar. Alguns apelidos vieram à mente, mas eu acho que é estranho pra caramba. O magrelo, né? Mas vieram outros piores, fique tranquilo. A mente ainda impura costuma trazer algumas coisas horríveis. Quem é muito santo aqui, cuidado com o Enoque, hein? Lembre-se do exemplo. Nome. Você é meu, te chamou pelo nome. Fala de intimidade. Outra coisa que aprendemos é que a disciplina de Deus são reais. Mas olha o que diz o versículo 2. O fogo é real, a disciplina é real, o versículo 2. Aí, quando passares pelas águas, o que ele diz? O que significa? Deus passa junto com você. Deus entra com você. Você não está sozinho nessa luta, nessas batalhas. Quando passar pelos rios, eles não te farão, não te encobrirão, né? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama dará em ti. Ou seja, Deus estaria tanto nas inundações, quanto nos incêndios. Quando você passar? Quando há necessidade de passar? Quando? Deus estaria lá, portanto, as águas, as inundações não iriam afogar Israel, como não vai nos afogar. O fogo, os incêndios não vão nos consumir, porque Deus estaria nos acompanhando. Estaria acompanhando Israel, também nos acompanha, tanto nas inundações, quanto nos incêndios, que significam as vicissitudes da vida. E o versículo 3, o que diz? Porque eu sou o santo, o teu, pronto. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. Ele te salvou. Você pertence a Ele. Você está selado, seu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Seu Senhor. Mas Ele fez algo. O que Ele fez para Israel? Ele diz: dei o Egito, a Etiópia, em teu lugar. Deus usou Moisés para salvar, às custas do Egito. Deus salvou Israel na época de Moisés. Ele entregou a Babilônia para Ciro, para que Ciro libertasse Israel. Ele puniu nações para salvar Israel. Deus entregou alguém para morrer em nosso lugar. Ele entregou Jesus de Nazaré. Pagou o preço, o seu sangue nos comprou. Há um preço, ele sempre dá algo em troca de nós. Ele ofereceu, no nosso caso, seu próprio filho. Não foi algo simplesmente, ele fez uma troca. Ele pagou um resgate. Ele pagou o resgate da nossa vida. Exigia uma quantia, uma soma impagável nos libertar. Ele deu quem? Seu filho. E Ele não vai nos lançar fora. Estará conosco, mesmo quando Ele precisa nos disciplinar com os propósitos quais já falei. Será que Israel mereceu isso? Diz assim o versículo 4, do qual eu vou terminar. Visto que és precioso aos meus olhos,
e digno de honra, porque eu te amo, darei pessoas por ti e os povos pela tua vida. Diga ao seu vizinho: você é precioso ou preciosa aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Deus amou Israel, sendo Israel ainda nem se existia, não existia, eu posso usar essa expressão, porque tudo começou a partir da promessa cumprida na vida de Abraão. Ele amou, não foi por merecimento. Ele me amou. E eu louvo a Deus quando Ele me disciplina. E eu louvo a Deus quando Ele me faz passar pelo fogo e pela água. E eu louvo a Deus porque isso tem a ver com a quantidade, ou o propósito do seu chamado. Não vivo na vida de pecado, espero. Mas Deus sabe que há coisas dentro de mim que Ele precisa trabalhar, mesmo que eu não veja. É por isso que Davi falou: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim o caminho mau. Quem é puro aos olhos do Senhor? Então as suas disciplinas visa também limparmos diante dos seus olhos. Ele nos amou. Somos preciosos aos seus olhos. E temos uma missão. A igreja é missionária. Nosso chamado é missionário. Seja onde você vive, convive e trabalha, você precisa ser um missionário ali. Às vezes sem abrir a boca, mas com a sua conduta. Tem que honrar a Deus. Quando passares, irmão, não estranhe. Foi o que Pedro disse aos irmãos, escreveu aos irmãos afligidos: o fogo ardente que há entre vós. Não estranheis isso. Está dizendo que está acontecendo com outras irmandades, os irmãos espalhados pelo mundo. Não estranhe. É bíblico. Eu vou passar. Mas como que eu devo passar? Com a cabeça baixa, desistindo? Não dá, não vou, não faço, estou na prova. Eu tenho que passar com alegria. Mesmo que não signifique estar sorrindo todo o tempo. Porque ninguém é de ferro. Se for, vai dar ferrugem. Vai enferrujar. Não estou dizendo também que você está na luta e está: oh, glória a Deus, que fogo gostoso. Não é gostoso, não. Mas Hebreu vai dizer: não venha isso com motivo de tristeza. Firma a tua fé. Firma teus pés, tuas mãos. Seja forte. Por saber que está na Bíblia, Deus é contigo. Irmãos, vamos finalizar. Eu disse que ia acabar, eu tenho que acabar, né? Tem que ser honesto também, até não falar. Diante disso aprendemos algo fantástico. Diante dessas coisas, aprendemos que Deus ordena os eventos da nossa vida para o seu benefício e também para os nossos propósitos. Ainda que Ele tenha que nos fazer passar pelo fogo, pela água. E esse fogo pela água pode ser também pessoas. Ainda que Ele tenha que fazer. Mas Ele ordena os eventos de nossa vida para o nosso benefício e para os seus propósitos. Você quer ver isso? Romanos 8:28. Terminar com essa leitura. Diz assim, isso é de cós salteado, né? Sabemos que Deus faz com que, na linguagem aqui, todas as coisas concorram, aí coopera, né? Cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de que maneira? São chamados de que maneira? Glória a Deus. Tudo vai cooperar. Tudo coopera. Até o mal. Até o mal.
Que Deus te abençoe. Levante a cabeça. Siga em frente. Você vai ver a glória de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.